ministrar. Nós temos falado aqui na igreja acerca de fé, temos falado de cura, temos falado de prosperidade, temos falado de salvação, falamos também já sobre escatologia, temos falado de vários assuntos de maneira sempre seguindo o que o Espírito diz, e muitas vezes temos trazido pessoas de fora, e essas pessoas têm ministrado aos nossos corações. Deus tem usado pessoas para nos abençoar com palavras poderosas que têm mudado nossas vidas. Se eu mandasse alguém ficar aqui em pé e dizer o que é que aconteceu nas conferências que tivemos desde o ano passado até agora, eu creio que a fila ia lá longe, porque muita gente tem muito que agradecer. Devido a essas conferências, devido a isso que nós fazemos, são pessoas que são inspiradas por Deus. E Deus também, mas irmãos, existe também a outra parte, existe também as outras comidas, que muita gente às vezes não gosta muito, mas é que é absolutamente necessária para vivermos bem, de forma equilibrada, com maturidade. E para isso tem um pastor. Ele está aqui para isso. Amém? Então hoje eu vou ministrar uma palavra que veio ao meu coração. O tema da ministração é questão de honra. Amém. Amém. Todo mundo diz questão de honra. Questão de honra. Sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter fé, você pode ser uma pessoa de muita fé, confessar a palavra, declarar a palavra. Mas irmão, se você não prestar atenção em outras áreas da sua vida, você não vai viver plenamente 100% o que Deus tem para você. Jesus veio para nos trazer a própria vida dele, a vida de Deus, para que vivamos essa vida, essa terra. Amém? Amém. Mas por que muitos de nós não estamos vivendo? É porque muitas vezes nós vamos mais para um lado do que para outro. Muitas vezes nós temos aquele desequilíbrio, né? Então vamos falar sobre fé e tal, fé para lá, fé para cá, e glória a Deus, nós somos um povo de fé. Mas irmãos, você sabia que mais importante que a fé é o amor? Amém. Eu acho que pouca gente sabia disso, mas é verdade. Mais importante do que a fé é o amor. Não adianta você me dizer que você é uma pessoa de fé se você não anda em amor. Porque segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 1 Coríntios 13, ele diz que você pode ter uma fé para transportar não é nem um monte, é a cordilheira inteira. Tem montes, cordilheira. Mas se não tiver amor, não serve. Então é necessário falar sobre amor, é necessário viver no amor, é necessário andar em amor, é necessário orar, justamente apenas porque ama a pessoa. Aleluia. Mas tem o amor. Existem outras áreas da nossa vida que nós precisamos sempre prestar atenção se estamos andando de forma equilibrada. E nessa parte da questão de honra, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Romanos, no capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 7. Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Esta é uma palavra que muitas vezes o pastor local não quer falar muito, para não parecer que ele está apenas defendendo a causa, defendendo a classe. Não, mas não é isso. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma igreja que me honra. Amém, aleluia. Eu estou abundante, suprido, me honram a mim, a minha esposa, os meus filhos. Eu dou graças a Deus. Eu tenho as melhores ovelhas do mundo. Eu não estou dizendo isso, chamando a existência, não. Eu tenho mesmo. Aleluia. Mas irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Existem certos pontos que você precisa prestar atenção, porque você pode honrar de lábios, mas não de coração. Lá em Isaías, no capítulo 29,
Isaías capítulo 29, versículo 13, diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Sabe como é aquela história? Ah, é para levantar a mão? Vou levantar. É para baixar? É para baixar. É para cantar? Vou cantar. Porque está mandando. Aprendeu de forma maquinal. Ou seja, não flui do coração. Esse tipo de honra Deus não recebe. Ah, mas tem voz bonita. E daí? Voz bonita, sem honrar a Deus no coração, zero de unção. E irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Existem horas, existem momentos na sua vida que só a unção vai resolver. Amém. Então a honra é absolutamente necessária. Amém. Joshua, dá a primeira frase aí. Coloca aquela frase, filho. O que é honra? A honra é uma chave divina disponível aos humildes de coração para o acesso sobrenatural a uma vida de milagres em todas as áreas. Aleluia. É uma chave disponível. Ou seja, para que você possa ter uma vida de milagres, não é apenas momentos de milagres, é uma vida de milagres. Amém. Andar no sobrenatural em todas as áreas da sua vida, você tem que andar na honra. Pode deixar aí, Joshua, por enquanto. A honra, a gente pode exemplificar, claro, de uma forma que eu acredito que todo mundo vai entender. Tem uma festa de aniversário, né? Então tem lá aquele bolo maravilhoso, né? Feito com leite ninho e Nutella. Glória a Jesus. Deixei todo mundo agora com água na boca. Então aí vai partir um pedaço do bolo. Aí tem sempre aqueles: a quem será que o aniversariante vai dar o primeiro pedaço? Não é verdade? Tem alguma coisa diferente do primeiro pedaço do resto do bolo? Não são os mesmos ingredientes? E detalhe, é menor, tá? O bolo é maior, o outro pedaço é menor. Mas só que leva-se em conta o fato de dar o primeiro pedaço para quem? Aquele primeiro pedaço é dado àquele a quem o aniversariante quer honrar. Essa é a diferença. Aleluia. Quando você entrega os seus dízimos e as suas ofertas, vamos ler de novo o versículo que o abençoado leu, lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Desculpa aí. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, primeira parte, a melhor parte, não é o que sobra. Eu vou para a igreja hoje, está sobrando mentira aí, gente, uns centavos aí, R$1, R$2, então vou levar. Não é isso que a Bíblia quer, não é isso que Deus quer. Se você só dar a Deus o que sobra, fique com as sobras, porque Deus não é Deus de sobras. Ele é o primeiro. Aleluia. Com as primícias de toda a tua renda. Honra é uma decisão, e uma decisão que traz uma consequência. Qual a consequência? Versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Eu posso dizer aqui: quer enriquecer? Honre ao Senhor. Porque a honra não é apenas com os lábios, porque a honra, ela precisa ser materializada. É por isso que um culto não é completo se não tiver dízimos e ofertas. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas e se não tiver, não tem estudo, pode ser um culto de estudo bíblico, pode ser uma reunião, o que for, mas se não tiver dízimos e ofertas, não está completo. Por quê? Porque a honra tem que se materializar.
Amém. É honrar. É dar o melhor. É dar o primeiro. Eu pastoreava, eu estava contando para a Aline, eu pastoreava uma igreja lá no interior da Paraíba, na cidade de Serra Branca. E a cidade, o nome é Serra Branca, porque tem uma serra, que ela é toda feita assim de pedra, e de longe você vê que ela é branca. E eu pastoreava aquela pequena igreja lá. E um dia, os jovens colocaram na cabeça que o pastor deles tinha que subir a serra com eles. Ah, Jesus! E não adiantou, eu fiquei, olha, vocês podem ir, ficar à vontade, Deus abençoe. Não, só tem que ir. Vai, o senhor vai subir sim a serra. Jesus amado, marcaram tudo e lá vai. E aí eu comecei com ele, e aí disse, não tem jeito, vamos ter que subir, eles querem. E vamos lá, no outro dia cedinho de manhã, bora pastor, bora, simbora, subir a tal da serra. E aí vocês sabem, né? Jovem, foi embora. E eu fiquei acompanhando Neide. Devagarzinho para subir. E quando chegou lá em cima, então havia uma espécie de platô assim, e havia a parte mesmo que ficava propriamente em cima, onde tinha até floresta, tinha uma pequena floresta, tinha árvores e tudo mais. E eles, horas depois, quando a gente chegou, eles estavam tudo lá sentados no platô esperando o pastor deles chegar. Cheguei, vamos pastor, agora subiu o restante. Eu digo, bora! Subimos. Então tinha uma relva, sentaram na relva, colocaram umas comidas lá. E uma moça, no dia anterior, ela tinha comprado uma rede, com o salário que ela tinha, comprou uma rede que com certeza foi bem cara. E ela simplesmente amarrou a rede numa árvore e a outra ponta na outra, balançou assim e disse, pastor, venha deitar. E eu disse, minha filha, você está cansada, você subiu a serra, a rede é sua, é nova, é você que tem que estrear. Não, honra tem que ser dada de maneira material. Venha deitar aqui. Oh glória, aleluia. Isso é honra. A palavra de Deus é clara, a Bíblia fala em honra a Bíblia toda. Efésios no capítulo 6 fala que os filhos, se eles quiserem ter longevidade de vida, se eles quiserem viver bem, eles têm que honrar e obedecer os pais. Amém. Aleluia, desse jeito, Pai. Deixa eu dizer de novo. Honrar, pode olhar lá, capítulo 6, versículo 1 e 2, fala de honrar e de obedecer. Duas coisas diferentes. Os filhos, para que eles possam viver bem, para que possam possuir muito tempo, eles têm que honrar os pais. Mas não diz lá se o pai for gente boa. Não diz lá se a mãe for presente. Diz, honre seu pai e a sua mãe. Honramos aos outros pelo que eles fazem, mas honramos também pelo que eles são. Amém. Vou dizer de novo. Honramos aos outros pelos que eles fazem, sim, mas honramos também pelo que eles são, porque se fôssemos honrar só pelo que eles fazem, em algum momento você não honraria ninguém. Então Deus, sabendo disso, já coloca assim, honre seus pais. Ah, mas aí porque eu tenho meu pai biológico e meu pai de criação. Olha, você honra dois. Amém. É seu pai, é sua mãe. Honrar. Filhos devem honrar os seus pais, para que eles vá bem. A palavra de Deus diz, maridos, honre as suas esposas. Não, agora é a hora do momento que nós vamos falar Amar a esposa implica em honrá-la, porque a honra é uma decisão, não é um sentimento. Amém. A honra é uma decisão. O apóstolo Pedro diz claramente que se você não honra, sua oração fica bloqueada, amado. O homem é o cabeça do lar. A Bíblia colocou assim, foi Deus que colocou, é porque ele é superior? Não. É porque ele é melhor? Não. E é por quê? Porque Deus disse. Mas ser o cabeça no lar, caba macho,
não é tratar a tua esposa como empregada. Já vai chegar a vez depois. É hoje. A honra é algo que precisa ser inerente. É dar valor, é dar preferência, é proteger. Estava aconselhando um casal que vai casar esse ano, e eles já fizeram um aconselhamento pré-matrimonial conosco. E uma das coisas que eu disse a esse casal foi que eu já tive várias vezes vontade de entregar o pastorado, de não continuar como pastor, já, de desistir do ministério, já, mas eu nunca tive vontade de me separar da minha mulher. Porque o ministério é cuidado por Deus, da minha mulher, cuido eu. Eu acabei fraco. A honra é absolutamente necessária em todas as áreas da nossa vida, independente daquilo que fazem ou deixam de fazer conosco. Vocês já entenderam isso, gente? Amém. Noé, depois do dilúvio, eu estou pulando várias partes aqui, tem um monte de versículos. Eu estou pulando várias partes que eu vou orar. Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha e se embriagou. E bêbado, tirou a roupa, ficou nu em casa, na tenda dele. Um filho dele, chamado Cão, chegou, viu e foi dizer para os irmãos dele, fofocaram. Ei, o pai está nu, via todo lá. Os outros filhos dele pegaram um lençol, colocaram de costas e entraram de costas para não verem o pai nu. E com o lençol enrolaram o pai. Isso é honra. Vocês estão entendendo isso? É honra. Resultado: os dois foram abençoados. E o um que saiu foi amaldiçoado. Por quê? Porque quando existe a desonra, a maldição chega rápido. No lugar que há desonra, maldição se manifesta. É a consequência dela. Está todo mundo entendendo isso? Amém. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém, amém. Quando existe, na verdade, um local de desonra, não há milagres. Há um exemplo do profeta Eliseu. Foi o profeta Eliseu? Foi. Ele passava sempre por um lugar e uma mulher, ela conversando e combinando com o seu marido, ela construiu um quarto para hospedar ele. E todas as vezes que ele passava, ele ficava em lugar de ir para o hotel, ele ficava no quarto que ela tinha colocado lá para ele. Uma forma de honrar. Então o que aconteceu? Aquele homem viu, o profeta viu, o quanto ele era honrado por ela. E ele quis fazer algo diferente. Então, de forma, usando apenas a fé, ele disse para a mulher: olha, você tem tudo. De fato, ela era uma mulher muito rica. Se você tem tudo, mas você não tem um filho. Ela disse: um filho não veio, é a vontade de Deus. Não. Por esse tempo, daqui a um ano, você vai abraçar o seu filho. No início, a mulher mal acreditou nele. Mas um ano depois, nascia a criança. Preste atenção nisso. Resultado da honra que ela deu a ele. Ela obteve uma bênção que dinheiro nenhum no mundo conseguiria. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Amém. É o resultado da honra. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso certamente colherá. Se você quer honra,
você tem que plantar honra. Agora, o que acontece? Tem pessoas que querem plantar honra hoje e já colher honra amanhã, depois de anos de desonra. Não é assim não, meu irmãozinho. Saber que existe o tempo de plantar, de crescer, de regar e o tempo de colher é maturidade, quando você sabe disso. Amém. Se você quer honra, você deve plantar honra. Amém. Vou dizer de novo, se você quer honra, você deve plantar honra. Amém. Amém. E honrar a quem? E meu irmão, a lista é tão longa. Já começa pelo irmão que está do seu lado, sabe? Seu herdeiro, seu co-herdeiro com Cristo, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com essa pessoa. Já começa honrando essa pessoa. Honrar a autoridade. Honrar aqueles que cuidam de você espiritualmente. Está todo mundo entendendo isso? Amém. Honrar a liderança. Amém. Irmãos, normalmente quando eu vou na sede, eu honro meu pastor. Eu materializo, honro com os meus bens aquele homem, pastor. Mas ele tem uns defeitos. Bem-vindo ao clube, eu também. Eu não honro pelo que ele faz, eu honro pelo que ele é. Meu pastor, eu honro isso. E por isso sou honrado. Amém. Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Eu vejo pais que não amam seus filhos quando eles dão a eles de tudo. É falta de amor. Não, desculpa, falta de amar. Por quê? Porque não ensinam os seus filhos a honrar primeiro a eles. Porque só assim eles poderão viver bem. Você precisa ensinar os seus filhos a te honrarem. Como? Eu já falei tanto. Desde que seu filho veja você honrando alguém. Nós não, escuta bem, as crianças, os nossos filhos, eles muitas vezes não vão aceitar conselhos, não. Eles vão nos imitar. Ah, esse menino só está com o celular na mão o tempo todo. E tu, hein? Está todo mundo entendendo isso? Amém. Eles vão te imitar. E honre pessoas. E deixe que seus filhos vejam isso. Porque eles te honrando, eles vão ter longevidade de vida, vão viver muito tempo. O mundo, ele tem algo tremendo contra essa questão de honra. Eles chamam de bajulação, e existe bajulação sim, porque muita coisa que Deus criou como verdade, o diabo criou também, uma igualzinho para imitar. A cópia, é a cópia pirata. É a cópia pirata. É isso, muitas vezes. E aí ele criou uma coisa chamada bajulação. Existe uma diferença de bajulação para honra? Existe. A linha é tênue. Escute bem, a linha é bem tênue. Onde é que a gente sabe que é honra e que é bajulação? Quando você faz algo por alguém que é lei do interesse, alguma coisa para você. Isso é bajulação. Mas quando você honra, independente do que seja, quando você faz a sua parte, independente do que seja, é honra. Deus está vendo isso. Amém. E em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, diz que aqueles que honram ao Senhor serão honrados por Ele. Amém. Aqueles que desprezam ao Senhor serão desmerecidos. Todas as vezes que você obedece a palavra, você está honrando a palavra. Você está honrando a palavra. Não tem como você honrar a Deus sem honrar a palavra, meu irmão. Questão de honra. Amém. A questão muitas vezes nossa é porque muitas vezes nós queremos muito para nós, sem abrir a mão para plantar. Você não precisa correr atrás da honra, você só precisa honrar. Amém. Olha esse versículo aí, está do lado. Opa, que bênção. Olha só, o que é que esse versículo está aí do lado diz? Em lugar da nossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança.
Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías 61:7. A dupla honra implica justamente na herança, no possuir o dobro e ter perpétua alegria. Isso é honra. Amém. Quem diz isso? O Senhor. Amém. E quando a honra é plantada, você colhe os frutos. Amém. Você colhe os frutos. E a Bíblia diz claramente: mulher, honre o seu marido. Ame o seu marido. Eu vejo que muitos casais estão se separando, não é por falta de amor, é por falta de honra. E muitas vezes por parte das mulheres. Escuta, minha irmã, quando você casou com esse homem, foi para ser o resto da vida. Você deve amar, respeitar e honrá-lo. Não por ele apenas, não porque sabe como ele é mais forte, ele é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Não, é porque ele é o seu marido. Amém. Ninguém pode chamar o teu marido de seu, a não ser você. Vou dizer de novo: ninguém pode chamar o teu marido de seu, a não ser você. Então, honre essa pessoa que está do seu lado. Porque quando você estava na pior, ela estava aí. Quando a coisa melhorou, ela estava aí. Essa pessoa estava aí. É justamente esse princípio da honra que tem que ser seguido, que tem que ser levado a sério. É justamente da honra. Jorge, segunda frase. Segunda frase, filho, por favor. Esse eu não conheço o autor, não. Aí eu simplesmente li e saí colocando, vamos ter entre aspas, então tá bem. A honra é como um solo fértil, pois tudo aquilo que semeamos em honra gera sucesso. Antônio, está sendo filmado isso aqui. Coloca isso aqui, viu? Vou repetir. A honra é como solo fértil, pois tudo aquilo que semeamos em honra gera sucesso. Aleluia. É desconhecida porque eu não sei quem foi que disse isso. Não conheço. Eu só li e trouxe para você. É um solo fértil. Plantação, 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 plantação. Tudo aquilo que você faz para Deus, você está honrando a Deus. Então nós honramos a Deus com os nossos lábios, sim. Com as nossas palavras, sim. Mas honramos também a Deus com as nossas atitudes. Amém. Se a Bíblia manda você amar o seu irmão, preste bem atenção nisso. Se a palavra de Deus diz que você tem que amar o seu irmão, e Ele não diz para você amar apenas os que forem simpáticos contigo, não diz para você amar apenas se concordar contigo. Ela diz para você amar. E se a Bíblia diz assim, então, meu irmão, honre essa palavra. Como? Amando. Amém. Então há uma recompensa na honra. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Aí justamente quando a pessoa não conhece esse princípio de honra, sofre. Meu Deus, eu já declarei tanta palavra, já falei tanto, já estou ficando rouco de tanto falar a palavra, e nada dessa doença ir embora. Irmãos, para começo de conversa, quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que eu observo, que eu procuro dizer para todo mundo: veja se está andando em amor. Já começa daí. Porque a falta de amar não é nem porta, é portal para todo tipo de doença. Quando a pessoa não perdoa, guarda rancor. Estão entendendo isso, gente? Estão entendendo isso? Amém. É portal para doença. Mas a outra coisa é justamente isso. Você está honrando o suficiente? Qual é o contrário da honra? É justamente a desonra. E a desonra, meu irmão, tem impedido muitas pessoas de viverem o seu melhor. Voltando para a mulher lá, que preparou, que honrou aquele profeta. O menino cresceu quando ele estava, acho que por volta de 6 a 7 anos, o menino morreu. Ela simplesmente pegou o menino e colocou no quarto dele. Aquilo é significativo.
O que é que ela queria dizer com isso? Eu honrei, agora eu quero a recompensa da honra. Colocou num quarto e na cama dele. E foi atrás dele. De quem? Do profeta, que não estava nesse dia. O profeta estava lá, naquele momento com Deus, orando e tal, lavando essas coisas todas. E aí o Geazi, que era o moço, né, o empregado do Eliseu, o assistente, disse: olha, tudo bem, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem, mas eu vim falar com o profeta. Tudo bem, pode ir. Então ele foi lá. Rapaz, quando ela chegou diante dele, ele disse: eu não te pedi filho para perdê-lo agora. Por que você disse que eu tenho filho? Justamente para eu perdê-lo agora. Aí ele disse uma coisa interessante. Ele disse: Geazi, pegue o meu bordão, né, o cajado, vai lá, coloca sua menina. Ela disse: mas nem pensar, eu não deixo você ficar aqui, você é quem vai. Para onde? Para o lugar de honra. Ela estava cobrando, ela estava, digamos assim, requerindo um direito que ela tinha, porque tinha honrado. Escuta a história. Então o que aconteceu? O profeta disse uma coisa a Geazi também. Ele disse: Deus não me disse nada, Ele não me falou nada disso. Coisa estranha até. Ele foi lá, se colocou sobre o menino, a carne do menino aqueceu, o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. E aquela mulher teve a recompensa da honra. Ambiente de honra. O seu lar precisa ser um ambiente de honra. Amém. Séculos depois, Jesus visitou Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado. E quando ele visitou Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali, senão alguns poucos milagres. Interessante que a Bíblia diz claramente: ele não pôde. Todas as versões dizem ele não pôde. Ou seja, quer dizer que ele tentou, mas não conseguiu. Então chamou a frente, pôr as mãos e tal, repreendeu a enfermidade e tal, e nada. E a Bíblia diz claramente, ele disse uma coisa interessante: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Então por que aquele povo não recebeu milagres? Porque não honrou. Porque faltou honra. Está todo mundo entendendo isso? Amém. Faltou a honra. Por que não está tendo tantos milagres em nossa vida como deveria? Afinal de contas, temos que fazer as obras de Jesus e outras maiores, porque ele disse: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu e outras maiores. O Espírito Santo está dentro de nós, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, do mesmo jeito. Por que nós estamos fazendo? Porque não criamos ainda aquele ambiente de milagres em nossa casa, em nossa igreja e aonde nós estivermos. Eu estou me incluindo também, está todo mundo junto, tudo a mesma coisa. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. A honra é absolutamente necessária para vivermos bem. Eu vejo pessoas falando mal do governo, eu vejo pessoas falando mal de autoridades, e irmãos, deixa eu utilizar uma coisa: a maioria das coisas que falam mal das autoridades, as pessoas têm razão, tá mesmo? É a maioria, tá mesmo? Grande maioria. Mas a Bíblia manda honrar as autoridades, não é bajular, é honrar. Então eu não devo ficar falando mal das autoridades, eu devo orar por elas. Isso é honrar. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém. Quando você é convidado para ir para a casa de algum irmão, né? E esse irmão te recebe no seu lar, esse irmão está te honrando. Cuidado com o que você sai falando depois que sai do lar, porque você está desprezando a honra que ele fez a você. Muitas vezes o irmão recebe no seu lar, e às vezes ele não, sei lá, não teve tempo de arrumar, de ajeitar. Ixi, eu fui na casa do irmão, mas sinceramente, meu Deus do céu, na casa do cristiano, e rapaz, eu não gostei nem um pouco. Tem isso, daquilo outro. Você está desonrando. Detalhe, você está se colocando em desonra. Aquele irmão abriu o seu lar, abriu sua intimidade, confiou em você e honrou você. Não sei agora, eu não ia falar sobre isso. Isso é honra.
Vocês estão entendendo isso, gente? Aleluia. Honre as pessoas que estão contigo. Amém. Honre aqueles que lideram você. Aqueles que te ajudam, que te aconselham e que oram por você. Amém. São pessoas que muitas vezes ninguém está orando por tudo, mas essas pessoas estão. É preciso honrá-las. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Joshua, terceira frase. Aleluia. Amém? Bom. Aí, garoto, essa eu vi. A verdadeira expressão de honra é demonstrada através de valores. E isso não é feito só com palavras, e sim com atitude e materialização. Pastor Diego Isidro, ele é pastor auxiliar da Igreja Velho da Vida de Petrolina, pastor Edilson. Ele foi quem falou isso aí. Eu gostei, eu disse, não, bota isso aí, porque o meu povo tem que ver isso. Essa expressão de honra, demonstrada isso. Você trabalha para alguém. Você disse a alguém, olha, escuta, preste atenção, tal dia, a tal hora, eu vou te entregar esse relatório, esse trabalho, isso aí. Chega no tal dia e na tal hora você fica colocando para frente, você não está honrando a sua palavra. E se a sua palavra não vale nada, como disse o pastor Banda, você também não. Eu falo o sangue de Jesus. Aquele que diz que anda com Cristo tem que andar como ele andou. Jesus honrava a própria palavra. Amém. É preciso ter palavra. Quando, às vezes, eu conversando com amigos e amigas, às vezes falam uma coisa assim, olha, me dá a tua palavra que tu não vai fazer isso. E a pessoa, eu juro. Eu juro que eu não faço isso. Aí vai outro dia e faz. Que tipo de palavra tu tem? Eu sei que não tem muito glória a Deus. O Senhor está mandando cada palavra hoje, é brincadeira. E justamente usa eu. Eu outro aqui é uma bênção. Aleluia. Porque pastor, essa minha irmã, tem que mandar ver. A honra já começa também daí, honra em sua palavra. Prometeu, cumpra. Amém. Vou dizer de novo. Prometeu, cumpra. Pastor, mas olha, aconteceu um problema, eu não esperava. Você liga, avisa, fulano, eu não vou poder cumprir o compromisso que eu assumi com você, mas eu prometo a você que assim que for possível vai estar feito. Isso é honrar. Amém. Dá satisfação. Meu Deus do céu. Muitas vezes eu noto que pessoas não... É uma coisa tão banal. Sabe, ele nem leva o que do que falou. Rapaz, você falou isso. Ô meu irmão, isso aconteceu há alguns anos atrás. Chamei o irmão e disse, pessoal, é o seguinte, eu vou viajar e dá para você fazer uma visita na casa da irmã, tal, porque eu vou estar viajando e ela precisa dessa visita nesse período. Pode contar comigo, considere feito, pastor, considere feito. Diga amém. Viajei, voltei. Passou, depois que eu voltei, passou mais alguns dias, eu não vi a irmã na igreja. Ô irmão, você foi fazer a visita? Fui não, pastor. Estava chovendo muito. Você não foi fazer a visita? Não, estava chovendo muito. Ô meu irmão, você deu uma ligadinha para ela, avisou? Não precisa não. Depois quando eu ver ela, eu digo alguma coisa. Nunca mais eu levantei esse irmão. Ele nem mais está conosco. Porque eu não posso trazer pessoas para trabalhar comigo no ministério se essa pessoa não honra a sua própria palavra. Se não honra a sua própria palavra, vai honrar a de Deus. A do pastor, então, nem pensar. Se você cumprir, prometa. Isso é honra. Amém. Seja um homem e uma mulher de honra. Do que falou, está feito. Por que é que existem recibos hoje?
Você sabe por que existe o dia 5 hoje? Para justamente provar que você comprou aquilo ali e recebeu. Por quê? Porque muitas pessoas simplesmente começaram a cobrar de novo aquilo que estava dentro. Mas por quê? Falta o quê? Honra. Só que isso é no mundo. Nós vivemos no outro mundo. Eu vou dizer de novo, embora estejamos neste mundo físico, nós vivemos em outro mundo. Amém. E aqui você precisa ter honra. Amém. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Eu ia falar uma coisa, mas não, vou falar. Vou falar. Filhos e filhas, lavar a louça na casa dos pais é honra. É honra. É preciso materializar a honra. Arrumar o próprio quarto é honra. Rapaz, eu estava para terminar, gente. Sério, eu estava para terminar. É honra. Quando você faz? Ah, pastor, mas é porque às vezes dá uma preguiça. Quer viver muito tempo? Quer prosperar? Honre seus pais. Honre seu pai, honre a sua mãe. Aquele homem, eu vou terminar, eu acho. Aquele homem, ele simplesmente tinha deixado a família e tinha ido viver com outra mulher. Passaram-se os anos e aquela mulher trocou ele por outro, e aí ele teve outra mulher, depois teve outra, e no final acabou sozinho. E ele acabou sozinho, pobre e doente. Aqueles filhos foram atrás dele e chorando, o pai pediu perdão a eles. Eles disseram: tudo bem, pai, o passado passou, é hora da gente cuidar de você. E cuidaram dele até o dia que ele foi embora. Colocaram no hospital, cuidaram bem dele. Isso é honra. Isso é honra. Eu e a Nelly sabemos quem é. Todos os 4 dele, os 4 filhos, estão muito bem, vivem muito bem, porque sempre honraram seus pais. Eu queria que mantenha no outro área, mas o Senhor está mantendo isso. Ei, filhos, preste atenção. Seu pai e sua mãe estão longe, manda uma mensagem de WhatsApp para eles. Isso. Todo dia. Mas ele não tem WhatsApp, SMS. Manda SMS. Pastor, aqui é SMS. Carta? Procura saber o número da conta bancária e dê uma oferta. É honrar. É honrar. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Irmãos, Deus está me trazendo para esse lado, então vamos embora. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente nasceu, os nossos pais cuidaram de nós, abraçaram a gente e fizeram pela gente coisas que nós não poderíamos fazer. Mas eles chegam numa parte da vida, no tempo da vida deles, que eles mesmos não podem mais fazer por eles. Aí é hora de você fazer eles escolherem o que eles plantaram em você. Ah, meu Deus, olha, mas pastor, minha mãe está usando fralda, pastor. Meu pai está usando fralda, pastor. E tu não usaste também não, filho? E o pior, na maioria, de pano, tinha que lavar, e não era tu que lavava. Está todo mundo entendendo isso? É honrar seus pais. É honrar seus pais. Eu honro meu pai. Eu honro a minha mãe. Eles estão, vamos ver, isso aí vai estar no YouTube com certeza. Pai, mãe, amo vocês. Eu honro eles. Amém. Não por causa do que eles fizeram tanto por mim, não é? Eles já fizeram bastante. Mas simplesmente por causa de que eles são. Meu pai e minha mãe me educaram nos caminhos do Senhor. Trouxeram-me para a igreja. Nunca me desviei, nunca saí. Porque os meus pais, eles, com amor, do jeito deles, às vezes com falta de conhecimento,
Hoje eu pastoreio essa igreja. Eu estou no ministério. Porque um dia os meus pais me ensinaram a ouvir Deus falar. Amém. Então hoje eu os amo. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Aqui vai uma para os pais. Amar os seus filhos é procurar o melhor para eles. Amém. Mesmo que muitas vezes o melhor para eles seja não. Amém. Desse jeito. Mesmo que para eles seja não. É não e pronto. Amém. Amém, queridos? Amém. Amém. Curva as suas cabeças, irmãos. Glória ao Senhor. Pai, eu tenho transmitido o que você disse para eu transmitir. O que você mandou, eu fiz. Então, Pai, eu te agradeço pelas ovelhas que você me deu. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que você tem feito por nós, por mim e pela minha família. E eu honro as minhas ovelhas. E eu honro a você, meu Pai, por esta palavra. Eu te peço, Senhor, que você fale a cada coração, especificamente, naquilo que eles precisam ouvir, acerca desse assunto tão importante, para que vivamos o melhor nesta terra. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui